gente segue falando aqui do Legislativo Estadual porque o governo enviou para a Casa de Leis um projeto que formaliza a participação do Paraná no consórcio de integração dos estados do Sul e Sudeste. Ratinho Júnior foi eleito coordenador desse novo colegiado. O texto encaminhado ontem para a Alep ratifica, então, o protocolo de intenções firmados entre os 7 estados com a finalidade de constituir o COSUD. Na proposta enviada, o governador ainda solicitou que ela tramite em regime de urgência em razão da importância da matéria. O consórcio de integração Sul e Sudeste foi criado em Minas em março de 2019. Desde então, os governadores dos estados se reúnem para debater pautas estratégicas para o desenvolvimento dessas duas regiões. Para avançar nessa iniciativa, os representantes dos executivos agora estão formalizando a criação do conselho com o envio dos projetos para as assembleias de cada estado. Após a aprovação das propostas em todos os legislativos estaduais, a estruturação do consórcio ainda vai passar com uma criação de uma Assembleia Geral, com a presidência e uma secretaria executiva, além de câmaras temáticas e uma estrutura representativa em Brasília, para deliberar sobre os mais variados temas de interesse dos estados. Segundo o governador Ratinho Júnior, a formalização do grupo vai fortalecer a posição dos estados junto à União, principalmente com relação a temas nacionais, como a reforma tributária. Um consórcio que era até então informal vai passar a ser formalizado de forma legal. A gente passa a fazer um grande planejamento de forma conjunta, que esses encontros passam a ter realmente metas, inclusive impostas para o Sul e Sudeste, e também, automaticamente, a gente possa avançar em políticas públicas, a gente passa a ter uma formalização do nosso consórcio. O chefe do Executivo Paranaense vai ficar à frente do consórcio até o fim de 2024 e vai ter como vice-coordenador um governador da região Sudeste, que vai ser escolhido no próximo encontro do COSUD no segundo semestre. Essa iniciativa é excelente, excelente. O Sul e o Sudeste precisam se mobilizar até para se fazer representar perante ao restante do país e também garantir que nós, que vivemos aqui nessa região, no Sul e no Sudeste, tenhamos ali, acesso ao que nós produzimos, porque a discussão é essa. A gente produz muito, a gente contribui muito com Brasília e muito pouco volta de lá. O debate é sobre isso, Nós estamos cansados de sustentar Brasília e Brasília não retornar com serviços, com investimentos, com o que é necessário para a nossa região. E você vê o Nordeste, por exemplo, muito bem organizado. A bancada do Nordeste, ali quando o assunto é regional, não importa se você é do PT, do PL, PSDB, do PCdoB, qualquer sigla que você pertença. Quando o assunto é da região, eles vão para cima e resolvem. E eles estão certos. Está na hora do Sul e do Sudeste, que são as regiões que mais produzem, são as regiões que concentram mais da metade da população brasileira, se erguerem e falarem com uma voz única para impedir que sejamos prejudicados. Exatamente isso. Pega lá. Quanto de tributos são gerados nessas duas regiões? Quanto de tributo compõe o orçamento da União produzidos aqui nessas regiões? E mais do que isso, quando eles constroem esse consórcio e eles começam a debater um equilíbrio federativo, que é isso, eles querem que todos os estados sejam tratados de forma equitativa, porque você tem fundos, Mark, de desenvolvimento para o Nordeste, fundo de desenvolvimento para a região Norte, fundo de desenvolvimento para o Centro-Oeste, mas você não tem nenhum fundo que ali são utilizados para desenvolver áreas no Sul e no Sudeste. Você precisa equilibrar isso, é que como se não existisse pobreza aqui nessas regiões. Existem bolsões de pobreza, só que o nosso dinheiro ele é transferido para a União e você tem menos instrumentos locais para ajudar a resolver esse problema. Então esse consórcio, ele ajuda a enfrentar isso. E além do mais, a gente tem que equilibrar também a representação política. O Marcos chamou a atenção para a falta de unidade. A gente sofre isso, tanto na região sul e muitas vezes dentro do próprio estado. Quem não lembra aqui a nossa cobertura sobre a tentativa de atrair a escola de sargentos aqui para Ponta Grossa? Os próprios deputados aqui do Paraná não se uniram. Um ficou brigando porque queria que fosse para uma outra região, o outro para a sua. E eles ali acabaram atrapalhando parte do que estava acontecendo e acabou indo para outro estado. Então, assim, não adianta a gente ter esse tipo de ilusão. Se não tiver união política entre os estados aqui do Sul, nós continuaremos sendo tratados como segundo escalão na hora da distribuição de verbas de Brasília. Já trouxe o número aqui. Você tem quase 70% dos recursos de impostos gerados aqui pelo Paraná que ficam em Brasília e apenas 26 retornam. Isso é muito injusto